Estamos na Assembleia de Deus, bairro Soteco, Viana, na data de 11 de janeiro de 2015, mensagem para memorial. Jeremias, capítulo 26, por favor, os irmãos fiquem de pé, respeito, reverência à palavra de Deus. Jeremias, capítulo 26, versículo 20. Jeremias 26, 20 em diante. Ele que achou, diga amém. Eu vou lendo enquanto os irmãos vão acompanhando em espírito. Também houve outro homem que profetizava em nome do Senhor, a saber, Urias, filho de Semaías de Kiriat-Jearim, o qual profetizou contra esta casa e contra esta terra, conforme todas as palavras de Jeremias. 21. E ouvindo o rei Joaquim, e todos os seus valentes, e todos os seus príncipes, as suas palavras, procurou o rei matá-lo. Mas ouvindo isto, Urias temeu e fugiu e foi para o Egito. 22. Mas o rei Joaquim enviou alguns homens ao Egito, a saber, Natã, filho de Aquibor, e outros homens com ele ao Egito, os quais enviaram a Urias do Egito e o trouxeram ao rei Joaquim, que o feriu de espada e lançou o seu cadáver na sepultura dos filhos do povo. Verso 24 diz: Amão foi já então filho de Safã, foi com Jeremias para que o não matassem na mão do povo para ser morto. E a igreja diga amém. Amém. Podemos assentar e palmas para o Senhor Jesus. Fiquei muito feliz que essa igreja conserva os valores pentecostais da Assembleia de Deus. Muito tempo atrás eu estive na reunião de obreiro e o pastor presidente disse que palmas são da cultura judaica e nós não somos judeus e por isso não precisamos bater palmas, não é verdade? É engraçado que quando ele não era crente, ele batia palma no teatro, batia palma no show de Roberto Carlos e só Jesus não precisa bater palma, né? Na verdade, essas pessoas são inspiradas por demônios. Por isso que eles não querem louvar o Senhor com palma. É por isso que eles querem esfriar o culto para você não dar glória a Deus, nem falar em línguas estranhas. Mas no mundo eles podem pular, saltar no rock, no forró, no pagode, acabar com o sapato, mas na igreja nós temos que ser igual robô. Esses são os bombeiros de Satanás, mas aqui tem o fogo do Espírito Santo. Jeremias capítulo 26, acontece no ano 609 antes de Cristo. Jeremias aqui está no átrio da casa do Senhor. Jeremias está no lugar onde Salomão demorou 7 anos para levantar. Está em 2 Crônicas, capítulo 6. Você vai ver que o lugar onde, no capítulo 5, 2 Crônicas, onde houve tanta manifestação da glória de Deus, agora é um lugar de repreensão. Deus, quando usa Jeremias para profetizar aqui, está mandando os crentes se converter. E quem é que está ali? Está ali os sacerdotes, estão ali os profetas, estão ali as duas colunas master de derramamento do Espírito Santo. Ou seja, Deus falava mais com esses dois, com os sacerdotes e os profetas. Que no Antigo Testamento, 3 classes recebiam de forma grande o Espírito Santo. O rei, como figura política, para governar a nação segundo os 613 mandamentos deixados por Moisés, chamado de lei de Moisés, ou Torá, e também aos sacerdotes que deveriam ensinar o povo a guardar a lei. Ele deveria consultar o Urim e Tumim, que seria a Bíblia Sagrada, e deveria também oferecer sacrifícios por ele e pelo povo. E o profeta seria o quê? O mensageiro de Deus. Enquanto o sacerdote recebe do povo e passa para Deus, o profeta passa de Deus e leva para o povo. O sacerdote seria como a lua,
A Lua é um satélite que basicamente passa os raios solares para a Terra, não é verdade? Então, hoje em dia, os crentes fazem o contrário. Eles não refletem a luz do Evangelho para o povo do mundo, eles refletem a imundícia do mundo para Deus. E é esse o tema da nossa mensagem, irmão. Por que aparece um profeta na terra? Porque Deus, de tempos em tempos, levanta um profeta. Qual é a finalidade do profeta? O que o profeta faz? O profeta que vamos estudar hoje não é tanto Jeremias, sim Urias. Um homem que foi influenciado pelo ministério de Jeremias. Qual é o contexto histórico do capítulo 26 de Jeremias? A nação está sob um governo duplo. Mas vem cá, não é o reinado de Joaquim? Sim, com certeza. Mas quem governava a terra era Nabucodonosor e quem governava Jerusalém era o faraó. De novo Israel nas mãos do Egito. Eu creio que alguns israelitas até falavam em egípcio e escreviam em egípcio. Isso porque o rei Josias pecou contra Deus e agora quem manda nessa nação é o faraó, porque o faraó matou o rei Josias. Tira Salum, que era filho de Josias, e coloca ele aqui e troca o nome dele. Você vê como o Egito influenciava Israel. Se você pegar 2 Reis, capítulo 23, verso 34, você vai ver que o faraó troca o nome de Eliaquim, que esse era o nome dele, para o Jeoiaquim. Agora quem manda Israel de novo é o Egito. E tem muitas igrejas influenciadas pelo mundo. Você vai ouvir música sertaneja igual toca no mundo. Você vai ver coisas igualzinho que tem no mundo. Trio elétrico de Jesus, festa junina gospel, você vai ver pagode de Jesus, você vai ver, tem uma igreja aí que batiza usando tobogã. Aí o pastor fala, vai lá, irmão, aí eles estão virando. Aí quando está chegando lá embaixo, ó, eu te batizo em nome de Jesus Cristo. Pum, bate na água. Igreja que virou parque aquático. Pois é, irmão, a influência do mundo estava nesse lugar. O sacerdote de boca atada. Samaria, amor, Samaria já estava influenciado pelo paganismo há muito tempo. A única coisa que ainda existia daquele Israel que Deus criou no tempo de Moisés é esse Israel aqui. E os profetas, ó, de boca calada, a terra cheia de adúlteros e o mundo como nós vemos aí, ó. Calor intenso. Não dava quase nada. Israel estava debaixo da miséria. E aí, meus irmãos, que Deus levanta um homem chamado Jeremias. E Deus começa a falar com ele, profetizando que vocês têm que se converter, melhorar os vossos caminhos. Porque do contrário, a terra será destruída. Eis que Deus vê essa terra como Siló. Às vezes você lê isso aí, Siló por quê? Você pega Josué 18, foi o primeiro lugar onde eles armaram o tabernáculo, na época de Josué. Se você vê o capítulo de 11, verso 29 de 1 Reis, você vai ver que um grande profeta chamado Aías nasceu em Siló. Então por que Deus compara mal Israel com Siló? Porque Siló agora é terra de samaritanos. Siló agora é a terra de um povo que não é nem israelita e nem pagão. Então Deus está falando, essa igreja, vamos falar para hoje, é igual os crentes que são igual água, com a água sem sal, igual o irmão falou. Sal que não tem gosto de nada. E aí é onde Deus levanta Jeremias. E vem cá, o que acontece no meio disso? Acontece o que acontece com você também. Você não sabe, mas as mensagens que vão pelo Facebook ou pelo YouTube ou qualquer canal, eu, por exemplo, tinha 4 canais há pouco tempo. Tinha quase 2.000 seguidores. Então acabou o Orkut, então eu só tenho o Google+, o YouTube, que tem algumas inscrições, mas a maior comunidade do meu ministério está no Facebook, com quase 2.000 seguidores. Então o que acontece? Você não sabe, mas uma palavra que você manda, um vídeo que você manda, influencia alguém. Alguém está seguindo a visão que Deus está te dando. Jeremias, quando a gente olha para Jeremias, hoje você vê ele como um grande profeta. Se você pega em São Mateus 16, verso 16, alguém compara Jesus com Jeremias. Mas Jeremias aí já estava no auge do seu ministério.
Jeremias aqui no ano 609, e nesse capítulo 26, Jeremias está vivendo uma época de perseguição. E cumpre aquilo que eu falei lá no pastor Valdemar, no capítulo 12, verso 5, Deus disse: Jeremias, se você não pode competir com quem anda a pé, como você vai competir com os que andam a cavalo? Agora Jeremias está competindo com os que andam a cavalo. Sabe com quem Jeremias está conversando agora? Não é com pessoas ignorantes, pessoas que não conhecem a Torá, pessoas que não conhecem o Tanakh, que é o Antigo Testamento. Ele está falando com sacerdotes, com homens que têm teologia. Está falando com profetas, pessoas de influência, pessoas que hoje falariam na televisão e na internet. E hoje somos nós. Você hoje prega para o povo de sua terra, que é um povo mais humilde. Mas o que vai acontecer quando você se deparar com José de Jesus Miranda na sua frente? Um homem que torce a Bíblia como você nem imagina. Um homem que se diz o Cristo e cita versículo como você nem imagina. O que vai acontecer quando você se deparar com alguns que citam versículo na Bíblia falando mal da própria Bíblia? O que vai acontecer quando alguém aparecer para você e dizer que a igreja dele é a Nova Jerusalém da Bíblia? Ele vai usar versículos e vai mostrar que na igreja dele tem milagre. E é o diabo que está operando lá. Então agora Jeremias compete com quem anda a cavalo. E Jeremias está sozinho. Para quem não sabe, o pai de Jeremias era Ilquia, que era pastor presidente da igreja no passado. Mas agora quem governa a igreja no tempo de Jeremias era pastor, que era um homem apóstata. Como muitas igrejas que nós vemos aí, que se corrompe para mamar nas tetas de Brasília, se casa gays dentro da igreja. Para mamar nas tetas do governo, o irmão falou uma coisa interessante sobre o dinheiro, né? Que o dinheiro não é pecado, e o amor ao dinheiro é pecado. Você pode ter dinheiro, e muito dinheiro, e peça a Deus muito dinheiro, para você patrocinar a obra de Deus, para que a igreja tenha grandes catedrais, para que a igreja mostre a sua expressão na terra. Jeremias representa aqui o reino de Deus. O povo se enfurece com Jeremias. Isso fala que nem todos os que ouvem a palavra de Deus estão te ouvindo. Tem pessoas que vão te criticar, vão olhar bem para você, fala assim: já olhou para o seu sapato? Já olhou a sua idade? Já olhou meus cabelos brancos? Já olhou quem eu sou? Tem gente, irmão, do nosso meio pentecostal, que vai lá na Coreia, né, que agora Sam Yong-Moon morreu, beijar a mão do anticristo. E alguém fala assim: vem cá, mas o senhor não é pentecostal? O que o senhor foi fazer lá? Aí ele fala assim: é porque é o seguinte, o reverendo Moon tem as convicções religiosas dele, eu tenho as minhas, e a gente fica assim. Irmão, o diabo, quando levanta os seus ícones na terra, são pessoas ricas, poderosas, pessoas que falam com expressão. Não são pessoas como nós que não tem dinheiro, não tem posição, são pessoas grandes. Sam Yong-Moon, por exemplo, tem terras no Brasil. E as pessoas, quando chegam lá, se emocionam tanto só de olhar a foto dele. E ele diz o quê? Que Jesus fracassou na cruz, ele teve de reencarnar em Sam Yong-Moon para poder se casar, porque Jesus não se casou. Aí um monte de gente olha para a pomposa igreja que ele tem, olha para a grandeza que ele tem, e se ajoelha diante do anticristo e beija na mão dele. Não é isso que acontecia no tempo de Jeremias? Ele tinha o medo do rei Joaquim. Se você pega o capítulo 36 de Jeremias, você vê quando Jeremias escreve uma carta dizendo que Deus vai destruir Jerusalém, ele rasga a carta. Ele representa hoje um governante da igreja, um pastor que não quer ouvir a verdade. E Jeremias não sabia que estava influenciando um homem chamado Urias. Esse é o modelo de estudo. E Jeremias, quando está preso, ele descobre que tinha um discípulo. Ele descobre que tinha alguém que lia o que ele escrevia e ouvia o que ele pregava. Isso é Deus falando para você: não deixe de pregar. Não deixe de mandar mensagens cristãs pelo seu canal de internet. Não deixe de louvar. Não deixe de testemunhar. Não deixe de entregar um folheto. Não deixe de fazer a obra de Deus. Vai ter oposição, mas vão ter muitos seguidores. Olha só. Também houve outro homem que profetizava em nome do Senhor. Aqui é a história, irmão. Servindo de
escudo para te proteger. Jeremias, ele já estava esperando as pedradas na cabeça. Jeremias, quando vê aquele povo, ele diz assim, eu vou morrer como Isaías, que morreu cerrado no meio. Vou morrer como qualquer outro, como Sofonias, que foi degolado. Eu vou morrer. Às vezes, você vê o seu ministério desconsiderado, ofendido, criticado, e o que você vê é a cova, o que você vê é o seu ministério acabar, o que você vê é a sua igreja fechada. Mas Deus é quem dá a última palavra. A Bíblia diz no Salmo 118, versículo 7, o Senhor está entre os que me ajudam. O Salmo 27, primeiro diz assim, o Senhor é minha luz, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Achou que o irmão falou que às vezes a gente se sente fraco. Às vezes o cara do seu poder aquisitivo é fraco. Não estou na TV, não sou muito procurado na internet, não tenho grandeza. Jeremias, às vezes é como Jeremias, nem é casado. Qual é a minha expressão na minha nação? Nenhuma. Você só tem crítica, só tem tapa na cara e pedrada na cabeça. Não é isso? O que os verdadeiros profetas façam, mas você não sabe, mas está influenciando alguém. Jeremias, diante da situação, é abordado por duas apresentações. A primeira falava de Miqueias. Que Miqueias, por profetizar na época de Ezequias, que o templo seria destruído, o rei Ezequias manda matar o profeta Miqueias. E aí agora vem um discípulo de Jeremias, Urias. Alguém que nesse tempo já estava morto, mas Jeremias não sabia disso. E Deus está falando, o seu ministério está influenciando alguém. O seu ministério, o seu louvor, quando você louva, às vezes alguém ia tirar a própria vida, mas alguém está ouvindo você cantar. Estou contigo, ó meu filho, nunca te deixo sozinho. Não é isso? Às vezes você está lá, pregando sem saber para quem, e Deus está salvando alguém. Às vezes é um CD seu de pregação que foi para a casa de alguém, e a pessoa ia tirar a vida, e Deus está entrando com providência. Saiba que o seu ministério está atraindo a presença de Deus na vida de alguém. Urias, filho de Semaías, quando a Bíblia fala filho de fulano, de Betano, está apresentando a genealogia dele. Porque tem coisas na Bíblia que são metáforas. Por exemplo, o bom samaritano, aquela história nunca aconteceu. Jesus, quando fala do bom samaritano, estava ilustrando o amor que temos que ter pelos nossos inimigos. As 10 virgens, nunca teve 10 virgens, nem 5 loucos, nem 5 prudentes, são metáforas. É uma visão figurativa da Bíblia. Agora, nesse caso aqui, esse homem existiu. Urias, filho de Semaías, de Kiriate Jearim. O que quer dizer Kiriate Jearim? Há 210 variantes para essa palavra. Uma delas é divórcio. Urias era divorciado do mundo que ele fazia parte. Era como você, não é? Moça e virgem, diferente das moças do mundo que já tem filho e são novinhas, 15 anos de mamãe. Urias, a palavra Kiriat Jearim quer dizer separado. Urias era separado do mundo. Ele era santo. Urias, a palavra Kiriat Jearim quer dizer pondo na forma de Deus. Urias se lembrava, por exemplo, de Elias, que passou 3 anos e 6 meses ali. Ele fala, foi nesse lugar que Deus fez grandes obras. Deus usava o corpo para poder trazer comida para o grande profeta. E é esse tipo de gente que Deus quer na igreja, irmão. Pessoas que não fiquem olhando desenhos animados como inspiração para a sua vida. Nem personagens de novela, nem de filmes. Porque tem pessoa que ele quer ser musculoso igual o Rambo. Aí ele malha na academia e esquece de malhar o joelho na igreja. Moças que querem ser bonitas como Gisele Bündchen, como quem quer que seja, mas não querem ter a graça que Esté e Ruth tinham. Pessoas que querem ter a grandeza de Barack Obama, mas não querem ter o coração quebrantado de Davi. E Urias escolheu como modelo, como espelho da sua vida, Jeremias. E o que é que ele se tornou? Um profeta conhecido. Não tem Urias nos profetas maiores nem menores. Não tem Urias na galeria de heróis da fé.
mas tem Urias no livro da vida. Urias hoje seria alguém como eu e você, não é convidado para pregar em grandes congressos. Não tem livros conhecidos, não tem um ministério grande, não tem grande influência. Eu tenho gente que tem tanta influência que ele fala assim, eu quero aqui 7.000 pessoas com R$1.000 para ajudar a obra. E levanta até mais. Nós não temos essa influência. Quando você passa na rua e fala, já vai ali a Maria Maisena. Já vai o irmãozinho que tem um Fusca. Ou de bicicleta. Já vai o Zezinho da perna torta, coitado. Tenta namorar com alguém, está mais largado que giló na janta. Aquela irmã. Tem a mulher fruta e tem a mulher buchão. Ela é a mulher buchão, gordinha, coitada. Então, irmãos, você leva todos os apelidos pejorativos, mas a graça de Deus está sobre você. Aleluia! Urias estava melhor do que os sacerdotes da época, que recebia o dízimo vindo de crentes desviados, do que falsos profetas que seguiam a visão de Ananias. Deus vai te prosperar. Deus vai te levantar. Essa prova aí, isso é rápido. Terra. Terra. Ó, Deus está me dando um radar da graça. Ó. Apareceu um varão na sua vida, hein? Quantas falsas profecias não passaram para você, não é? Mas será que o profeta estava sendo usado por Deus? Não estava, querido. Urias olhava para o exemplo de Jeremias, olha só, o qual profetizou contra esta cidade, contra esta terra, conforme todas as palavras de Jeremias. O que é que ele quer dizer? Urias era influenciado por Jeremias? Era, mas ele tinha o Espírito de Deus sobre a vida dele. Quando Pedro fala no capítulo 1 da sua segunda epístola, no versículo 20, ele diz assim, que a palavra e o testemunho dos profetas são como uma luz para brilhar, ao qual fazeis bem em estar atentos. Urias é para nós o modelo de estudo desta mensagem. Urias, ele era influenciado pelo ministério de Jeremias e também tinha a Bíblia Sagrada. Então, quando Urias ouvia Jeremias falar, repreendendo o povo, ele dizia, está certo. Agora tem pessoas que falam assim, eu estou mais cego do que cego em tiroteio. Quem eu vou ouvir? Ah, minha cabeça está doendo, eu não vou querer saber de ir para a igreja mais não. Que um prega de um jeito, outro prega do outro. Um prega que o domingo é o dia do Senhor, o outro já diz que é o sábado. Um fala uma coisa, outro fala outra. Irmão, está faltando você ser como Urias. Lê a Bíblia Sagrada. Por que Urias assinava embaixo nas palavras de Jeremias? Porque ele cria que o Salmo 105, 115 era para ele. Crede nos meus profetas e prosperarei. E ele também ouvia a voz de Deus através do homem. Para ter pessoas não. Que a pessoa para Deus está falando tem que estar gritando, pulando, arrancando o forro aqui da igreja. Eita, né? Parece o Hulk, né? Destruindo tudo. É, irmão. Então tem pessoa que para Deus está falando, ele tem que estar igual cabrito, pulando, dando cabeçada igual bode. Ah, esse aí é Deus, dando rachada de língua estranha, que tem crente que ele já está tão esquizofrênico, que ele dá a paz do Senhor língua estranha, ele já tem que ir para o céu, porque ele já nem fala mais em português. Acho que ele até esqueceu do dialeto. Crente doido, irmão. Urias aqui, ele profetiza segundo o que Jeremias fala, porque ele entende que Jeremias estava certo. Ele lia Deuteronômio 28, ele lia Levíticos 26, falando sobre o peso da desobediência. Então o nosso Brasil está aí. CPI, não sei de quê, do Lava Jato, um monte de gente, até crente, escondendo dinheiro dentro da peça íntima. E muita gente, quando o evangélico ganha as eleições, fala, graças a Deus, botei o evangélico no poder. E se você for ver as notícias, a maioria do sanguessuga é tudo evangélico. A maioria. Pentecostal também, entendeu? Daquele que faz labareda, mas o dinheiro, ó, tudo no exterior, e tomando santa ceia. É triste você saber ver as notícias que alguém que nem crente é, toma santa ceia dentro da igreja, senta no altar, que é só para os obreiros. São as igrejas de hoje, irmão. Tinha uma igreja de São Paulo que ela substituiu, irmão, a santa ceia por mandioca e
e garapa. Se você quer lanchar, vai lá pro Baitacão, vai lá pro Bob's, vai para onde você quiser. Mas casa de Deus é casa de Deus. Aleluia! Tem uma igreja lá no bairro que eles tomam uma santa ceia, que não é a da Bíblia, é uma santa ceia da igreja. E aí o que a gente tem? Um princípio de heresia dentro da igreja. Se você toma santa ceia porque está em comunhão com o corpo de Cristo, como é que alguém que bebe cachaça e fuma droga pode tomar a santa ceia da igreja? Não pode. Sim, meus queridos, mas tem igreja aí que sem batizar, você toma a santa ceia. É só ter um dízimo gordo. E é para essas pessoas que Urias estava falando. Ó o verso 21. E ouvindo o rei Joaquim, e todos os seus valentes, e todos os seus príncipes, as suas palavras, procurou o rei matá-lo. Mas ouvindo isto, Urias temeu, e fugiu, e foi para o Egito. O que é que nós temos aqui? Um princípio de ignorância. Nós vemos que ele, como reino de Deus, cumpriu-se o que Jesus falou. Ele seria perseguido, não é isso? Claro que Jesus falou lá na frente. Mas todo profeta que fala a verdade normalmente é perseguido. Só que é o seguinte, ele foi se refugiar onde não era para se refugiar. É comparado a um rato que escapa da vassourada, mas cai na fogueira aqui. Esqueceu que Israel era colônia de novo do Egito. E se fosse hoje, Joaquim falava o seguinte, cadê aquele falador que estava aqui? Pai, ele fugiu, e até onde eu sei, foi para o Egito. Ah, ele foi para o Egito? Ah, tá tranquilo. Passa o e-mail lá para o faraó. Faraó, seguinte, chegou alguém recém-chegado aí no Egito, chamado Urias. Ele é natural aqui de Israel, ele é de Kiriat Jearim. Aí, se fosse hoje ele olhar no computador, chegou alguém, sim, ele veio de jegue. Mas a gente sempre monitora quem chega nas nossas fronteiras. Veio de jegue ou veio de Fusca. Tá aqui, o nome dele é Urias mesmo, ele é filho de Semaías. A gente tem a filiação e sabe até onde ele mora. Seguinte, ele está se levantando contra a vontade do faraó. Tem como você trazer ele para nós? Ah, você está se levantando contra o meu governo, claro. Tira ele daí. E assim, irmãos, é a igreja casada com o mundo. Casada com o mundo. Faz mal às outras igrejas, né? Tem um pastor aí que ele vai descer ao inferno, defende o aborto, defende um monte de coisa que Deus não te agrada, e é casado com a maçonaria. Vai falar contra o ministério dele, ele manda te matar. Ligado à política. Irmãos, a religião hoje em dia, em nada está perdendo para os outros sistemas corruptos do mundo. E Urias, irmão, infelizmente, é como muitos pastores hoje que não vê televisão. Eu conheci um pastor esse dia, eu gosto muito dele, mas desinformado, coitado. Ou se você tem sua TV, tenha para a glória de Deus. Assista, conheça. Se fosse hoje Urias, seria um crente que não assiste TV, não vê internet. Ele não vê o cumprimento das escrituras. Ele sabe que vai cumprir, mas não sabe quando. Não é verdade? Então seja informado. E eu falei com esse pastor aí que eu preguei na igreja dele, irmão, nós temos que estar na TV também. A gente tem que influenciar o nosso Brasil. Igual Jeremias, por que ele estava sendo muito perseguido aqui? Porque ele não era hoje um R.R. Soares, o Valdemiro Santiago, alguém rico, próspero. E nós temos que ter, irmão, pessoas da nossa fé prósperas nessa nação. Se Israel tivesse um homem de Deus governando ali, a igreja iria prevalecer. Aleluia! O que é que diz? Provérbios 28, 2. Quando os justos governam, o povo se alegra. Mas quando os ímpios dominam, o povo suspira. Quem é que governava Israel em Jeremias 26? Jeoaquim, que era praticamente um fantoche do faraó. E o faraó é um filho do diabo. Então o povo estava suspirando, o povo de Deus estava sofrendo. Se você pegar segundo Reis 23, você vai ver que até os vasos preciosos da casa de Deus vai parar lá no Egito. E assim tem pastor, irmão, por ser endemoniado, mandando os vasos de Deus para o mundo. Quem manda aqui sou eu. Não tá bom, coloca fora, vai embora. É assim? E muitos falam que tem pastor, irmão, que ele é ditador. Tem pastor que se ele descobrir que você visitou a outra igreja, ele olha bem para sua cara e fala, quem te mandou ir para lá? Ah, pastor, a irmã me convidou. Eu já disse que não é para ir.
fica na sua casa. Só quem pode pregar é ele. Eu já reuni com pastores assim. Você está agendado para pregar? Não, você vai ficar na portaria. Porque eu mando em você. E é assim que eles fazem? Ditadores. Não são liderança. Ele podia pensar, deixa ele pregar lá, ué. Qualquer dia nós vamos lá. De repente alguém que precisa de ajuda. Não há comunhão em muitas igrejas hoje em dia. Então olha só. Jeremias pensando que vai morrer. Mas o rei Joaquim enviou alguns, tal, ele morreu. Os quais tiraram Urias do Egito e o trouxeram ao rei Joaquim. A ordem foi de imediata, né? E o feriu a espada e lançou seu cadáver nas sepulturas dos filhos do povo. O que é que temos aqui, irmão? Perseguição ao reino de Deus. Vemos um sistema diabólico unido com a falsa igreja, um sistema diabólico com o mundo. E vemos também algo da soberania de Deus. Às vezes tem lutas que temos que passar. E às vezes vamos morrer mesmo, literalmente. Às vezes vamos passar vergonha. E os crentes de hoje, irmão, não estão prontos para isso. Tem crentes que se escandalizam muito fácil. Pessoas que veem o irmão passar a prova e quer entrar no meio, descer o braço, arrebentar, dar tiro, irmão. Vivemos uma época de crentes muito carnais. Igual João Batista, ele queria sair da cadeia para seguir Jesus. Mas Deus disse, não, você vai morrer. Moisés queria pisar na Terra Santa. Mas Deus disse, não, você vai morrer. Eu vou te trazer para o céu. Enfim, meus queridos, Deus nem sempre ouve o que estamos pedindo. Mas qual é a geração de hoje? Deus faz o que eu quero, porque senão sai da igreja. Não é isso? Ou Deus me dá esse marido, ou eu vou para o mundo, arrumo 10 homens. E 10 filhos, né? Um de cada pai. Engraçado, ela fala assim, Joaquim, você é filho de Ricardo. Aí o outro fala, Rômulo, por que eu não sou meu irmão de Ricardo? Ah, porque seu pai é Pedro. Ah, a Chiquinha ali, o pai dela é Tiago. Então, irmão, larga Jesus, vai para o mundo e culpa Jesus pela infelicidade. É assim que a gente vê? Mas o Urias, não, meus irmãos, ele pagou até o fim o preço. Paga até o fim, irmão. Se para você servir a Deus, nenhuma igreja vai te convidar para pregar, amém, ué. Você já fez o que tinha que fazer. O mal da gente é que Deus nos dá 15 minutos e a gente quer falar 19. O mal da gente é que Deus faz um projeto e nós fazemos o nosso. O mal da gente é dizer, Senhor, mas quando Deus fala obedece, a gente não obedece. Mas Urias morreu. E olha só, a última parte dessa mensagem, verso 24. Amão, pois, Jaicão, filho de Safã, foi com Jeremias para que o não entregassem na mão do povo para ser morto. O que é que eu vejo aqui? Deus é o nosso escudo. E Deus usa da instrumentalidade humana para te ajudar. Claro. Eu, por exemplo, já vi casos de uma pessoa pedir a Deus uma casa e do mesmo jeito que ela pediu a Deus, Deus usou um pastor para dar, um pastor rico. Deus tinha falado com o pastor, a casa tem tantos quartos, tem uma varanda grande, ela tem terraço e pinta ela dessa cor. Aí o pastor, mas eu já tenho uma casa, Senhor. Fala, isso é para minha serva. Isso é você, lá onde você está, e Deus usando alguém para te proteger. Igual uma vez, um camarada quase me atropelou na rua, ele passou buzinando, e um homem mais estressado que ele falou, ele tem direito, rapaz. Gritou, eu não precisei nem me defender. Sim, irmãos, quando você anda na presença de Deus, algo acontece para te defender. Seja um anjo do céu, seja alguém na terra, vai te defender. Eu me lembro de Barrabás. Quem não sabe, Barrabás é da cidade de Judas, da cidade de Cariota. Barrabás não era um homem zarrão, como você pensa. Barrabás era um homem forte, sim. Era um zelota, era um terrorista. Ele tinha uma mente boa para arquitetar emboscadas, estratégias. Enfim, Barrabás foi livre por Jesus. Conta o historiador judeu Flávio Josefo que ele se converteu. E quando os cristãos entravam nas arenas, era ele que lutava com os gladiadores
e matava os leões. Então, irmão, Deus sempre vai usar alguém para poder ser instrumento de ajuda para você. Claro, eu falo para vocês porque eu no passado já defendi muitos irmãozinhos quando eu não era crente. Defendia, entrava no meio e falava, se você quer conversar com alguém, conversa comigo. Você quer bater, bate em mim, eu sou estilista de Kung Fu. Mas vou te dizer, vou quebrar sua perna, seus ossos, seu pescoço, você vai para o inferno. Camarada, então eu vou deixar isso para lá. Entendeu? Então, irmão, Deus sempre usa alguém. Safã aqui, possivelmente, era alguém expressivo na religião. Ele disse, não vamos mexer com isso não. A história já diz que quando matamos profetas, Deus manda destruição na terra. Eu me lembro do capítulo 7 de João, uma mensagem que Deus me deu, chamada O que diz a lei? Jesus não estava presente, mas Nicodemos estava, e eles queriam matar Jesus naquele dia. E Nicodemos, usando a lei, defendeu Jesus. Então, irmão, quando você estiver impotente, quando suas mãos estiverem atadas, Deus será o seu escudo. O seu testemunho falará mais do que suas palavras. Gênesis 15, primeiro, a Bíblia diz assim, Deus é o meu refúgio e o Todo-Poderoso é a minha defesa, é o meu provedor. Então, irmão, quando alguém começar a levantar calúnia de você, pare de ficar igual doido, correndo aqui. Você não está na boca do sapo. Tem crente que vai ficar procurando um sapo aqui para tentar abrir a boca do sapo. Ó, estão dizendo aí que você está criando problema com esse negócio aí de missões, tá? Ah, eu não sei não. Se fosse você, eu parava com isso. Isso é conversa fiada, irmão. O linguarudo, irmão, ele é comparado, eu lembro do pastor Eufane, que ele falou sobre as 7 medidas da língua. Uma das medidas é que a língua é um fogo. O diabo sopra, e outra coisa, Tiago, no capítulo 3, ele fala que a língua é inflamada pelo inferno. Claro, é. Então um demônio faz assim, ó. Assopra uma centelha na cabeça do camarada. Fala assim, olha para aquele pregador ali. Ó. Cria problema, né? O que você acha da gente silenciar ele? Fala que está todo mundo falando mal dele, rapaz. Ninguém está aguentando essa pregação, não. Aí o instrumento do diabo começa a propagar. Aí daqui a pouco, se você for pegar a primeira fofoca, foi da pessoa que começou. Ele mesmo espalhou a fofoca e ele mesmo veio até você. Sabe o que você tem que fazer? Fazer igual Neemias. Estou fazendo uma grande obra para o meu Deus, de maneira que não poderei descer. Quem fala de você não paga as suas contas. Quem fala de você não te ajuda em nada. Quem fala mal de você inveja você, quer ser como você e quer parar você. Manda quem está falando de você lavar roupa. Quando começar a falar, você fala, tem uma trouxa de roupa lá em casa. E tem um sabão em pedra. Não vai lavar nem o sabão em pó, não. Vai lavar na mão mesmo. Manda ele lá em casa lavar roupa. Para de ficar, irmão, dando ouvido. Tem crente, irmão, que ele é tão sensível que dá até nojo ver isso. Eu vim do mundo, irmão, da arte marcial. Eu vim do mundo do sofrimento. Onde eu fazia exercícios, 2.000 pulos por dia, muito exercício. Então, o meu professor, quando ele me batia, ele falava, limpa esse sangue. Você é um guerreiro. Você tem que ser forte. Estou na igreja. Tem crente que, se alguém souber que alguém está falando mal dele, ele fala, Jesus, misericórdia, Jesus. Eu sou tão caluniado. Às vezes é uma pessoa e os demônios falam, rapaz, que crente fraco, hein? Eu comecei a perseguição, não veio nem ninguém na sua porta. Não veio ninguém te bater. Se ele visse os vídeos que tem lá no meu projeto, os crentes na Índia apanhando, os outros batendo na cabeça deles, quebrando a igreja, né? Aí, rapaz, ele ia se esconder nos matos. Você vê as irmãs, por exemplo, da Rússia, que os generais falavam assim, ou nega Jesus, ou você e seu filho morrem de fome. As irmãs da época de Paulo, que o marido era judeu, metia o pé nelas, mandava ela dormir na rua, vai dormir na rua. Ia negar Jesus. Então, irmãos, a geração que nós vivemos precisa fazer como Urias, se inspirar em homens de Deus, parar de ver novela, parar de querer viver romance, parar de querer chamar a atenção na rua pela beleza física e chamar a atenção pelo testemunho. Músculo no braço não ganha alma para Jesus, mas calo no joelho ganha.
Conversa fiada, anedota, porque tem crente, irmão, aqui para nós, que ele parece um comediante. Quando ele chega no ambiente, os outros falam, ih, agora a gente vai rir um bocado. Agora tem crente que ele serve a Deus, alguém fala, ih, estragou tudo. Porque há um conflito de governo. O governo que está na vida daquele irmão é o Espírito de Deus, e o que está na vida de outra pessoa é o diabo. Então uma energia repele a outra. Então é comum ele se chamar de crente strike. Já viu crente strike? Já jogou boliche? Quando você chega, todo mundo espalha. Entendeu? Porque ele sabe que não vai ter fofoca da novela, não vai ter fofoca da vida dos outros, não vai ter mentira, não vai ter paquera. As pessoas que estão falando ali de prostituição não vão ficar ali. Irmãos, uma vez, no Facebook, por causa de uma coisa que eu escrevi, um monte de gente me excluiu. Porque eu coloquei sobre a realidade do pecado e o que o pecado faz a sério. Um monte de gente, umas 400 me excluíram. Teve uma que botou lá no Facebook, 2 mulheres se beijando. Só quem não tem preconceito vai curtir. E eu coloquei lá assim, olha, coloquei uma foto de todo tamanho. Um homem com homem é par. Uma mulher com uma mulher é par. 2 parafusos não entram um no outro. 2 poucas não entram uma na outra. Mas um casal sim. Um casal é casal. Mulher com homem. Isso dá família. Isso dá geração. Muitas pessoas não entendem que o diabo coloca beijinho ou mulu para fazer mulher se queimar de amor por outra, pombagira, para botar homem para queimar de amor por outro, porque não havendo ligação de pessoas de sexo oposto, não vai ter geração na terra. O que os demônios querem é matar a humanidade e ninguém viu ainda. É isso mesmo, se morre todo mundo, os demônios vão poder se manifestar e dizer, nós podemos destruir o homem que você criou. Então, irmão, vamos parar de ser besta, parar de assistir rebelde e ler a Bíblia e ser justo, parar de assistir desenhos animados violentos, filmes, né? Porque tudo isso influencia a sua mente. Influencia, irmão. Eu, quando assistia Dragon Ball Z, eu me inspirava naqueles desenhos. Eu era um lutador tão violento que as pessoas tinham medo de lutar comigo. Era tanto ataque que eles não viam nem de onde vinha. E quando via, eu já tinha prendido o pescoço do camarada, entendeu? Então, naquilo que você se inspira. Se você se inspira em política, é comum você falar bem. Então, faça como Urias, se espelhe em homens de Deus. Olhe para pessoas, irmão, que vão deixar um legado na terra. Homens, irmão, que profetizam e Deus faz milagre. Homens que são grandes líderes cristãos. Tem crente que quando vai se inspira no crente mais besta que tem. Eu conheci um irmão, bom de Bíblia, mas se inspirava num homem que o apelido do homem era Frango. O apelido do homem era Frango. E ele ficava brincando com ele, o seu cabelo parece que um frango dormiu em cima da sua cabeça. O homem não lia a Bíblia, e quando pregava, só pregava gritando. Um dia a dentadura dele caiu dentro da igreja. Aí ele pegou a dentadura e disse, irmão, me perdoa com a boca murcha. Então, irmãos, vamos ver quem é a nossa inspiração. Você, quando se inspirar em alguém, se inspire em alguém forte. Reinhard Bonk é um grande exemplo. 50 milhões de almas para Jesus. Dag Mills, escritor e plantador de igrejas. Silas Malafaia, né, homens de Deus, pastor Cisine, pastor Valdemar Queiroz, né, que é fruto do trabalho missionário dele. Se inspire em pessoas sérias. É isso mesmo. Se inspire em pessoas que fazem a obra. Agora vai se inspirar em crente besta, crente que fica assim na igreja, crente que fica assim nas irmãs. Olha, bonita, né? Ela é bonita. Ela é bonita. Crente com problema de demência mental, né? Crente que quando está ensinando, não está ensinando, ele está batendo na igreja. Como o Espírito! Como o Espírito! Crente doido, não tem argumento para falar, então por isso ele fica aqui pulando e rodopiando, e você fala, nossa, eu vou gravar para botar no YouTube, ó. Aí bota lá, pastor helicóptero. Você vê na internet um monte dessa besteira. Pessoas, irmão, que giram o corpo e quase metem a mão na cara do irmão dentro da igreja. Eu vi um que ele dava chute com os 2 pés. Eu falei, ele podia entrar na academia de Kung Fu. Pois é, irmãos, então vamos buscar bons exemplos. Bons exemplos. O cristianismo pentecostal tem que ter cultura, tem que ter poder de Deus, tem que ter exemplo,
para finalizar, Mateus capítulo 5. Jesus Cristo fala assim, que os cristãos terão obras luminosas, eles serão sal da terra, ou seja, vai provocar sede nas pessoas. Será que o nosso exemplo tem inspirado alguém? Tem pessoa que fala, e lá vem a fofoqueira, ó. Quer ver, não dá 5 minutos, vai falar do marido dela. Aí eles começam a falar, os ímpios ficam só esperando. Aquele homem é imprestável, né? Aí fala, não falei? Fiz um purê de batata e ele não quis comer. Dei tudo pro cachorro. Aí o outro chega, fala, quer ver, ó, ele vai falar do patrão, ó. Aí começa bem, tal. Poxa, nunca aumenta o meu salário? Pois é, irmão, vamos ver o que é que estamos falando. Capítulo 5, verso 16 de São Mateus fala que nós somos também luz do mundo. Obras luminosas, caridade, amor. Tem crente, irmão, que a obra dele é um lampião apagado. Fala, ele ama, assim, um pouco. Ele está até ajudando aquela moça ali, mas tenho certeza que ele quer o telefone dela. É, sim, ele tem gosto, sim. Mas ri à toa, né? Fala de um monte de bobeira, né? Ele tem benignidade, é bom, sim. Mas está interessado no voto, que ele vai se candidatar a vereador. Ele tem mansidão, mas aquilo tudo é sonseira. Aquilo tudo gosta de uma mentira, entendeu? Tem temperança. Dá para ver que é calmo, mas está pescando tudo que os outros estão falando. São lampiões apagados, irmão. Parece crente, mas não é. Tenorex, né? Está aqui um adesivo grandão de um crente, de uma ovelha, e atrás tem um lobo. Quando arranca assim, é aquela coisa horrível. Então vamos procurar, irmão, ter bom exemplo. Se você tiver que ficar sozinho como Jeremias e como Urias, fica, não tem problema. É melhor o seu nome não aparecer no New York Times e nem no Fantástico, mas aparecer no livro da vida. Jesus naquele dia vai falar assim, Urias, amém, Senhor. O que você fez para mim? Eu confirmei o ministério de Jeremias, igualzinho dele. A minha palavra era uma palavra igual a dele, no tom que ele fazia, porque era essa a tua ordem. Deus disse, vinde, bendito do meu Pai. Possivelmente alguém do Antigo Testamento nem vai conhecer ele. De repente até Jeremias vai olhar assim, poxa, você é Urias, meu discípulo? Sim, rapaz, eu amava o seu ministério. E é assim que temos que ser. Lá no céu não vai entrar gente que se inspira em Caetano Veloso nem em Gal Costa. Eu já gostei muito dele. Mas hoje eu prefiro ouvir Jair Pires. Hoje eu prefiro ouvir Voz da Verdade. Tem crente que ele está aqui no Facebook, até evangelizando, aí está tocando música secular, rock, né? Por isso não consegue, irmão, largar o mundo. Coração dividido. No cartão de memória dele, se você pegar emprestado, você vai ver lá várias pastas. Tem uma pasta lá, o proibidão. Quando vai ver, que é isso? Uma vez eu liguei para uma mulher que dizia que era crente, estava tocando música sertaneja. Eu falei, acho que ela não está na igreja mais não. Não estou, irmão. E tocando música sertaneja, irmão. As influências que inspiraram essa música foram demoníacas. Nós temos que parar, irmão, de ser ecumênico. Se eu vi uma cantora, dita gospel, que vai fazer um ecumenismo. Ecumenismo é união religiosa. Com o padre Fábio de Melo. Daqui a pouco, irmãos, vamos botar a cruz com Cristo morto dentro da igreja. Daqui a pouco eles vão cantar assim, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Não é não? Cuidado, irmão. Cuidado com quem é seu amigo. Cuidado, porque Salomão casou com um monte de mulher ímpia e o homem mais sábio do mundo foi levado assim, botaram ele no bolso, assim. O diabo sabe como te prender. Então fecha o muro. Mete o pé na cara dele. Se é nisso que eu caio, eu não vou cair. É aqui que eu vou fortalecer a minha base espiritual. Vamos pôr de pé e agradecer a Deus pela mensagem. Aqueles que quiserem ouvir esta e outras mensagens, se você tem Facebook, coloca lá, Projeto Lâmpada de Deus. Projeto Lâmpada de Deus. Você vai ver essas e outras mensagens. Se você for colocar no YouTube, coloca lá PLD Tempo de Avivamento. Você clica no nome Pastor César e você vai ver outras mensagens. Amém? Vamos orar.
Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos pela tua palavra que falou conosco. Venha nos fortalecer, ó Deus, naquilo que somos fracos. Eu creio que o Senhor nos mostrou muita coisa hoje. Nos ajude a nos inspirar, primeiramente em Ti e em homens que seguem a visão do Senhor. Aqueles que têm uma visão mais afunilada, mais luminosa, mais nítida, mais respaldada na Tua palavra. Que paremos de olhar para o mundo e para falsos crentes. E que a Tua presença venha estar conosco hoje e sempre em nome de Jesus. A igreja diga... Está bem próximo da vinda do nosso Salvador. Já está se cumprindo tudo que Jesus falou. Os homens só pensam em riqueza e é tanta maldade e ambição. Não querem ouvir falar de Deus, nem amam os seus irmãos. Violência, peste, prostituição está se abrangindo e tomando conta da nação. Jesus, antes de subir para os seus discípulos, ele disse assim: quando tudo isso acontecer, é o começo do fim. Não há mais tempo pra pensar. Se apegue com Jesus agora. Ele pode te libertar, te abençoar, te dar vitória. Está chegando o grande dia, irmão, de Jesus buscar sua igreja. Garanta já sua salvação lá no céu. Não existe choro e nem tristeza. É reino contra reino e nação contra nação. Falsos profetas enganando milhares